Eu sou o Rafael Machado e quero apresentar uma descoberta que mudou totalmente a forma de ver tudo ao meu redor. Nesses últimos tempos, passei por um momento difícil na minha vida, no qual me levou a ficar sem um lugar para morar, e por conta disso, quase que fiquei na rua. Porém, antes que algo mais trágico viesse a acontecer na minha vida, eu consegui um lugar, praticamente quase de graça, e servia perfeitamente como moradia. No entanto, o caminho até a nova morada era distante. O meu percurso exigia que eu passasse numa estrada rural. Já era noite e eu precisava descansar. Não havia hotéis de trânsito ou um posto de gasolina. Mais adiante, eu vi uma fazenda que tinha uma casa abandonada próximo à estrada. O lugar estava cheio de mofo e sofria com umidades e poeira, mas já era o suficiente para eu dormir. Diante disso, estendi um colchonete no chão. E assim, pensei que poderia descansar após um longo dia de trabalho como motorista, contabilizando também o tempo de direção que eu tive durante essa estrada totalmente acidentada. A curiosidade no local ficou despertada e, observando as paredes, encontrei um buraco. Dentro deste buraco na parede, acabei encontrando um caderno grande que foi feito artesanalmente. A curiosidade ficou bem aguçada. E neste momento eu abri o caderno e logo notei que era um diário. Na leitura da primeira página, algo me mudou de maneira extrema. Mas não era uma mudança física e mental, e sim a nível molecular. Parecia que eu sofria um upgrade, cujo único objetivo seria de conseguir entender o que estava escrito no caderno. E tudo isso aconteceu só com a leitura da primeira página. Bem, logo na primeira página, li que o diário foi escrito por 2 irmãos. Eles eram gêmeos. Seus nomes eram Lucas e Mateus. Eles descreveram que estavam cuidando do pai, o único que o criou após a morte da mãe. Segundo eles, o pai não era emotivo. Então, não tinha abraço, não tinha elogios e muito menos confortos em momentos difíceis, que esses sofreram durante a sua infância. Mas a ausência sentimental do pai não o declara ausente da vida deles. Pelo contrário, muito participativo. E os ensinou muitas coisas práticas os quais levaram para a sua vida. Lucas graduou em Física, com especialização em nanopartículas. Já Mateus em Medicina, e tornou-se um neurocirurgião muito requisitado. O pai dos gêmeos estava sofrendo de esquizofrenia e de outros problemas neurológicos, dos quais lhe tirava a autonomia da atividade do dia a dia. O pai conseguia ver, ouvir e sentir entidades de maneiras exclusivas. Ele contava para os filhos que a todo tempo ele sentia como se fosse para outros mundos e se socializava com seres desses locais. Mas quando voltava para sua realidade, ficava cada vez mais desorientado e, por conta disso, perdia o controle do seu corpo. Os profissionais que tratavam o pai de Lucas e Mateus diziam que o pobre homem sofria de esquizofrenia, acrescido de delírios e surtos psicóticos, oriundos de possíveis traumas ocorridos ao longo de sua vida. Embora o pai não tenha nenhum tipo de trauma no cérebro, ele não conseguia andar e se alimentar sozinho. O pai tinha plena capacidade de comunicação e contava todos os seus supostos delírios para seus filhos e com uma plena serenidade. Todo o quadro clínico do pai não seguia o padrão de doença ao qual foi diagnosticado. Mateus estava integrado com o que o pai passava estando fisicamente saudável. As coisas que o pai contava chegavam a convencer os gêmeos que tudo era real, que de fato o pai não poderia estar louco. Mas o vazio contextual fazia com que eles não acreditassem no pai. Como ele poderia ter vivido tudo isso sem ter saído de casa? Os remédios para esquizofrenia e depressão não surtiam qualquer efeito para o pai. Ele sequer ficava letárgico ou dopado, mas a cada dia se aproximava de um estado vegetativo, porém em lucidez. Embora tudo isso parecesse doloroso e infernal para mim, algo similar à tortura, os gêmeos descrevem o pai sempre sereno, apenas vivendo um dia de cada vez. Os gêmeos não demonstravam sofrer, acredito eu, porque não viam que o pai sofria. Mas o que assombrava suas mentes é a ausência do nexo em tudo que presenciava.
Segundo Mateus, o pai deles deveria ter uma redução de massa cinzenta nos lobos frontal, temporal, parietal, superior e occipital, bem nas áreas de subdivisão do córtex. Mas os exames do pai demonstravam que o cérebro estava em plenas condições e bem saudável. Mateus diz que os exames de imagens não são suficientes para a conclusão da patologia do pai, mas não há elementos que justificassem a esquizofrenia. Lucas, em uma conversa com Mateus, questionou sobre neurotransmissores cerebrais. Mateus explicou que é um meio de comunicação entre os neurônios. Se o pai deles é um esquizofrênico, ele deveria possuir níveis elevados de dopamina na região do subcórtex do cérebro. No entanto, os exames não apontavam nenhuma dessas irregularidades. Consta nesse caderno que encontrei que Lucas propôs uma teoria física para Mateus quanto à situação clínica do pai. Lucas levantou conhecimento comum entre os dois irmãos, mencionando que a percepção da visão é 75% obtida exclusivamente pelos olhos. Mateus continua o raciocínio, informando que para enxergar é necessário 3 ações fundamentais, dos quais são as operações ópticas, químicas e nervosas. É de conhecimento mútuo entre os irmãos que os olhos transformam focos de luz em impulsos que são decodificados pelo sistema nervoso. Os irmãos ainda ressaltam que a sensibilização da retina ocorre quimicamente, ao converter a luz em impulsos elétricos, até chegar ao córtex. Sendo os olhos sensíveis à energia de fótons, composta por radiações eletromagnéticas, pode-se entender que algo a mais seria sensível ao córtex do pai deles, do qual afastaria o diagnóstico de esquizofrenia. Mateus inicialmente demonstrou extremo desentendimento ao que Lucas quis explicar, mas logo Lucas disse de maneira resumida que o córtex do pai ficou sensível a algum tipo de partícula de fóton, do qual permitiu ele enxergar, ouvir e sentir além do plano dimensional em que eles vivem. Lucas explica para Mateus que as partículas altamente energéticas viajam próximo à velocidade da luz e atingem constantemente o planeta em que vivem. No entanto, dentro do campo teórico, existem partículas que viajam além da velocidade da luz. Tais partículas ultrapassam o tecido do espaço-tempo, que seriam como paredes que separam as dimensões paralelas. Lucas acredita que o córtex do pai é sensível a essas partículas, do qual denomina de fótons extremamente energéticos, e por conta disso, possui capacidade de presenciar outras dimensões sem sair de sua dimensão de origem. Mateus apresentou descrença quanto à teoria de Lucas, mas como tudo é desconexo e perdido, não viu problema em seguir adiante. Lucas propôs para o irmão encontrar um padrão nos supostos delírios do pai, mapeando o apartamento e anotando o horário quando os atos ocorreriam. E para espanto de Lucas, em 2 semanas, somente dentro do apartamento, eles conseguiram padronizar 30 supostos delírios, que na verdade poderiam ser 30 dimensões captadas pelo córtex do pai. Cada local é uma dimensão que está acessível apenas a um determinado horário e por um determinado tempo. A vantagem é que eles conseguiram aliviar os supostos delírios do pai, evitando que ele fique em determinados lugares do apartamento em que vive. Assim, o pai conseguiu recuperar a autonomia e ter uma vida quase que normal. Esse segredo ficou entre família, pois se viesse a público, diversos cientistas iriam querer estudar o córtex do pai, até que toda essa integridade física deixasse de existir. Esta família passou a ter uma vida quase que normal, devido às limitações do pai em ter que ficar em determinados lugares de acordo com o horário, a fim de evitar contato com outros universos, bem como pela curiosidade de explorar outros mundos. Os irmãos e o pai se organizaram e desenvolveram formas de visitar em diversas dimensões, das quais foram catalogadas e registradas em tudo que está neste caderno. Mais adiante, irei trazer novas narrações com o que foi descrito no caderno encontrado na parede de uma casa abandonada em uma fazenda, no qual se encontra na estrada que eu estava dirigindo. Até mais.